Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos prosseguir com nossas videoaulas. Na aula passada a gente viu o capítulo 4, que foi dividido, obviamente, em duas aulas, 2 semanas. Dessa vez a gente vai iniciar o capítulo 5, que também vai ser dividido em 2 semanas. Estou gravando essa videoaula, mas as atividades serão divididas em duas. Falaremos aqui então das regiões do Brasil. Então pego o livro de vocês na página 82. Afinal, o que é regionalizar? Significa exatamente separar e dividir em regiões. Pode ser dividido pela densidade demográfica, pela industrialização, pela influência externa que determinada região tem. E o nosso território ele é muito grande, muito diverso, tem uma densidade demográfica muito grande, ou seja, uma grande densidade populacional. Temos uma industrialização bem diversificada, como a gente viu na aula passada, e temos também uma influência externa presente em nossa sociedade. Então, regionalizar, ou seja, organizar um espaço em partes, dividir em regiões, seria uma forma de dividir essas partes por características semelhantes. O objetivo dessa regionalização é conhecer as características, as potencialidades, as necessidades de determinada região, o que vai ajudar os governantes, por exemplo, nas medidas a serem tomadas para cada região. Então, um mesmo espaço ele pode ser regionalizado de diferentes maneiras. No Brasil, por exemplo, a gente teve diferentes formas de pensar uma regionalização e ela nem sempre se deu como é hoje. Temos hoje 5 macro-regiões divididas aí pelo IBGE, o órgão responsável por essa regionalização oficial do nosso país. A divisão atual ela foi estabelecida na década de 1970 e temos as 5 regiões. Como vocês podem ver nesse mapinha na tela, são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E ela se baseia em características naturais e aspectos dominantes de cada região. Embora a gente saiba e deve ser considerado que as características predominantes existem, mas há diferenças. Como vocês podem ver aí na foto do livro de vocês, da página 86, a gente tem 2 fotos totalmente diferentes, mas ambas são aqui do nosso Ceará. E essa divisão regional também muda, ou seja, como eu já falei anteriormente, nem sempre a gente teve essa divisão que a gente vê hoje em dia. Essas regiões passaram por diferentes mudanças, antes e depois. Por exemplo, vejam aí na página 86. Vamos prosseguir com essa leitura desse infográfico. Nessa primeira imagem, a gente tem Brasil, divisão regional de 1940. A gente percebe que nessa década o Brasil era dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, o Centro, o Oeste e o Sul. Vamos ler. Até o início dos anos 30, embora já fossem realizadas algumas pesquisas no país, não havia uma padronização entre elas e muitas eram as dúvidas sobre a real configuração do amplo território brasileiro. Em 34, com a criação do IBGE, essas informações passaram a ser padronizadas e sistematizadas, possibilitando um melhor conhecimento das realidades do país. Embora já houvessem várias propostas de regionalizar o Brasil, foi em 1940 que a primeira regionalização oficial do país foi institucionalizada pelo IBGE. Essa regionalização se baseou em outra feita no ano de 1913, que considerava os aspectos naturais, relevo, hidrografia, clima e vegetação como elemento central para estabelecer os limites regionais internos. Então a gente tem aí a primeira regionalização do nosso país. Vamos para o segundo quadrinho. Percebe-se aí que já tem uma mudança. A gente tem Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Já temos, nesse caso, 7 regiões estabelecidas no Brasil. Acompanhe a leitura. Em 1942, foi criado o Território Federal de Fernando de Noronha. Em 43, foi a vez da criação dos territórios federais de Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. Segundo a regionalização de 1945, o Brasil foi oficialmente dividido em 7 grandes regiões. Estão compreendendo? Vamos ter aí já
uma mudança nessa forma de regionalizar o Brasil. Prossigamos então para a nova imagem seguindo esse infográfico. Observe nesse mapa, já temos uma nova divisão em 1950. Temos aí Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Ou seja, já temos aqui novamente 5 regiões. Em 1946 foram extintos os territórios federais de Ponta Porã e Iguaçu. E em 1950 o Brasil voltou a ter 5 grandes regiões, agora determinadas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Com a industrialização mais complexa e intensa nos moldes instituídos pelo governo de Juscelino Kubitschek, com as indústrias nacionais e multinacionais concentradas na região de São Paulo, as desigualdades regionais no país aumentaram. Além disso, a mecanização no campo levou vários estados a exportar produtos agrícolas e minerais, e a urbanização aumentou ainda mais, ampliando-se os sistemas de transporte e de comunicação que interligavam metrópoles e cidades menores do país. Com todas essas transformações, as regiões naturais já não davam conta de apoiar a regionalização do Brasil. Nesse contexto, o IBGE reviu os seus critérios de regionalização, passando a incorporar também aspectos socioeconômicos. Então a gente vai ter uma nova regionalização do Brasil agora, incorporando os aspectos socioeconômicos. Prossigamos para a próxima imagem. Percebemos que nesse novo mapa, as grandes regiões permaneceram as mesmas. Entretanto, temos algumas mudanças. Vejamos. Em 1956, Guaporé passou a se chamar Território Federal de Rondônia. Em 60, foi inaugurada Brasília, a nova capital federal do Brasil, e criado o estado da Guanabara, com base no território da cidade do Rio de Janeiro e de outros municípios. As macro-regiões permaneceram, mas houve mudanças dentro do nosso território. Foi criado Brasília, que hoje é nossa capital, e se tornou capital aí na década de 1960. Vamos continuar com o nosso infográfico. Nessa imagem, a gente tem a divisão do Brasil, que é atual, de 1970. Então temos as 5 macro-regiões que são conhecidas hoje em dia: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vejamos no texto. Em 1962, Acre tornou-se mais um estado brasileiro e Rio Branco passou a se chamar Território Federal de Roraima. Em 1970, foi publicada uma nova divisão regional que organizou o país nas atuais regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então vejamos que aqui a gente tem a nossa atual divisão em macro-regiões. Continuemos. Nesse próximo mapa, a gente tem a divisão regional em 1980. As macro-regiões não sofreram mais alterações, mas a divisão público-administrativa do país sim. Em 75 ocorreu a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, com as transferências da capital do estado para a cidade do Rio de Janeiro. Em 77 foi criado o estado de Mato Grosso do Sul, a partir do desmembramento de Mato Grosso. Ou seja, não tivemos mais mudanças nessas macros regiões, mas dentro das políticas públicas administrativas, sim. Por fim, divisão regional de 1990. Em 1981, o território federal de Rondônia tornou-se um estado. Em 88, foi a vez dos territórios federais de Roraima e Amapá serem elevados a essa condição. Nesse mesmo ano, foi criado o estado de Tocantins, a partir do desmembramento de Goiás. O novo estado passou a pertencer à região norte, em razão de suas características naturais. Em 88, o território federal de Fernando de Noronha foi anexado ao estado de Pernambuco, e então a organização política administrativa e a regionalização atuais. É essa regionalização adotada nos livros dessa coleção que vai guiar seus estudos ao longo deste ano. Então, ficou um pouco claro sobre essas regionalizações que temos em nosso território. Como eu falei anteriormente, houveram diversas formas de regionalização anteriormente e posteriormente a essa criada e adotada em 1970. A gente tem, por exemplo, os 3 grandes complexos geoeconômicos, também chamado de complexos regionais, que foi criado em 67 pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E os critérios utilizados por ele eram sua formação histórica, sua economia e também a sua cultura, e principalmente as consequências da industrialização e diferentes níveis de qualidade de vida em nosso território. Esse critério ele não segue as divisas estaduais, porque prioriza a realidade socioeconômica e cultural do nosso país, como vocês podem ver no mapa da página 88. Outro exemplo, só que esse mais recente, de formas de regionalização do Brasil, é o chamado 4 Brasis, formulado em 2001
pelos geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira. E eles trouxeram como critérios o uso de técnicas da ciência, das tecnologias e da informação na transformação do espaço. Ou seja, é uma forma de regionalizar o país totalmente ligada com a nossa terceira revolução industrial, como vocês podem ver também aí no mapa da página 89. Bom, gente, eu acho que é isso por hoje. Como eu disse, vou dividir as atividades para essa semana, ou seja, para a nossa aula de mais tarde e para a semana que vem. Para hoje, vocês irão responder as atividades da página 84, 94, 95 e 96 do livro didático. Já para a semana que vem, vocês irão responder as atividades do livro suplementar, capítulo 5, óbvio, né? Então é isso, pessoal. Até mais tarde, tenham um ótimo dia, bons estudos e se cuidem.